Fala pessoal, tudo bem? Marcos Gofredo mais uma vez aqui falando com vocês. Nas últimas semanas eu gravei alguns vídeos falando sobre a MP 1113, que mudou algumas regras em relação ao auxílio acidente. E aí muitos clientes e muita gente, principalmente do Instagram, começou a mandar mensagem perguntando, mas afinal, o que é o auxílio acidente? Então exatamente por esse motivo eu resolvi gravar esse vídeo explicando da forma mais simples possível, mais objetiva possível para vocês entenderem o que é o auxílio acidente e quando você pode conseguir esse benefício, tá bom? Em primeiro lugar, o auxílio acidente ele tem muitos nomes por aí. O nome dele técnico correto é auxílio acidente, mas muita gente conhece ele por aí como pecúlio, como B94, não importa, é tudo a mesma coisa, tá bom? O que é o auxílio acidente? O auxílio acidente, como o próprio nome diz, é um benefício pago para quem sofre um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional que se equipara a um acidente de trabalho. Qualquer doença ocupacional tem o mesmo status, a mesma posição de um acidente de trabalho. Então, se você sofreu um acidente de trabalho ou você sofreu uma lesão do trabalho, por exemplo, você faz muito esforço com o braço, teve uma lesão em ombro, ou no cotovelo, ou na coluna, por abaixar, pegar muito peso, então aí numa situação como essa é possível conseguir o auxílio acidente, tá bom? O que é o auxílio acidente? Ele é uma indenização. Você vai receber isso daí como uma forma de indenização pelo acidente que você sofreu, que te gerou algum tipo de sequela. Eu vou chegar lá para vocês entenderem melhor o que isso tudo significa, tá bom? Primeira coisa que é importante. Quem pode receber o auxílio acidente? Então vamos lá. Alguns requisitos são necessários para você observar. Primeira coisa, fundamental. Você precisa ser segurado da Previdência, ou seja, você precisa estar trabalhando, ter um registro, ou então às vezes até você pode estar demitido, mas ainda existe um período depois da demissão que você continua como segurado da Previdência. Então você contribui para o INSS, você contribui para o sistema previdenciário, e aí então você tem direito a usufruir de todos os benefícios previstos na lei, como pensão por morte, auxílio reclusão, que não vai ser caso porque você não vai ser preso, mas também o auxílio acidente, tá bom? Quem não pode receber? Quem é segurado da Previdência, mas é contribuinte facultativo, ou seja, aquela pessoa que não trabalha, mas ela recolhe para o INSS mesmo assim. Antigamente, donas de casa, por exemplo, que não tinham uma profissão legalizada, vamos assim dizer, recolhia como facultativo e aí, nesse caso, não recebe o auxílio acidente. Ou então, o contribuinte individual. Quem é o contribuinte individual? É o autônomo, é quem trabalha por conta, é a pessoa que faz entrega e recolhe o INSS, ou então a pessoa que faz faxina e recolhe o INSS. Essas pessoas, infelizmente, não conseguem receber esse benefício, tá bom? Segundo requisito fundamental, ter sofrido um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional. Se for um acidente comum, não tá resguardado por esse benefício, pode estar resguardado por outro, mas por esse não. Se você, por exemplo, saiu da sua empresa, estava em casa, estava descansando, fazendo uma obra em casa, caiu o teto na sua cabeça, não é esse benefício que você vai receber. Você vai receber se for um acidente na execução do trabalho, ou seja, se está trabalhando, uma empilhadeira passou por cima do seu pé e te machucou, ou você sofreu uma queda no trabalho, e aí com base nesse acidente de trabalho você consegue receber o benefício. Também serve, como eu falei, para doença ocupacional. Por abaixar, pegar muito peso, ter que agachar, forçar muito a coluna, ou fazer muito movimento repetitivo, ter problema de lesão nas mãos, nos punhos, nos ombros, que é o mais comum. Então, nesses casos, é possível conseguir o auxílio acidente, tá bom? Então, só repassando, não é infelizmente para qualquer caso, para qualquer tipo de acidente. É casos ligados ao trabalho, tá ok? Terceiro requisito. As lesões causadas pelo acidente ou pela doença precisam estar consolidadas. O que isso quer dizer? Se você ainda estiver fazendo tratamento com a expectativa de que aquele problema seja curado, então ainda não é o momento de você entrar com pedido de auxílio acidente. Se você já tem certeza de que você pode até continuar fazendo tratamento, não importa. Mas se você já tem ideia de que essa lesão não vai mais reverter, o médico já falou, agora a gente vai tratar só para você não ter dor, por exemplo, uma lesão de ombro, você teve que fazer uma cirurgia, colocar uma âncora, isso é uma coisa difícil, para não dizer impossível reversão. Então aí numa situação como essa, você já pode fazer o pedido do auxílio acidente, tá bom? Quarto requisito, você precisa ter alguma passagem no INSS
discutindo esse assunto. Pode ser ou um pedido de auxílio doença, que é um benefício temporário, quando você não consegue trabalhar temporariamente, ou até mesmo um pedido do próprio auxílio acidente. Existe a chance do INSS te dar espontaneamente esse benefício? Existe, mas só se você está andando na rua e cai um raio na sua cabeça. O INSS ele é, entre aspas, vamos assim dizer, rigorosíssimo, para não dizer que eles não querem te dar o benefício. Tá? Já tive casos aqui no escritório, por exemplo, de clientes com amputação de dedo, no antebraço, que o INSS não deu o benefício, para você ter uma ideia. Não tem como não falar que uma pessoa dessa está com uma sequela permanente. Né? Então, existe a chance de você receber administrativamente, que a gente fala, né? Ou seja, o INSS espontaneamente te dá esse benefício? Existe. Cada vez mais raro isso acontecer, tá bom? Antigamente acontecia com uma frequência maior. Hoje é raríssimo isso acontecer, infelizmente, tá bom? Quinto requisito para você conseguir receber o benefício: que você tenha uma redução de capacidade de trabalho. E essa redução de capacidade tem que ser parcial e tem que ser permanente. O que isso quer dizer? Vamos imaginar o seguinte: você trabalha numa montadora de automóveis na linha de produção. E aí, por conta de pegar muito esforço, ou segurar um equipamento muito pesado, ou fazer o mesmo movimento muitas vezes durante o dia, você lesionou o seu ombro. Tá? Numa situação como essa, você não pode mais voltar naquela atividade, você está com uma incapacidade. Você pode trabalhar em outras funções, mas naquela você não pode mais, senão vai agravar o seu problema. Então, numa situação como essa, você está com uma incapacidade parcial, ou seja, você não está inválido, você pode trabalhar em outra função, mas você tem uma lesão e uma incapacidade mesmo assim. Se ela for uma incapacidade total, aí é caso de benefício por invalidez, o que não é o que nós estamos discutindo aqui agora. Então é uma redução de capacidade parcial para algumas atividades. Então isso quer dizer o quê? Uma atividade que você fazia, agora você não pode fazer mais. Ou uma atividade que você fazia, hoje você faz mais com dificuldade, sentindo dor ou tendo que fazer um esforço maior. Ainda assim é caracterizada a incapacidade parcial, tá bom? E o que é a invalidez permanente? É aquilo que eu falei lá atrás. Tem que ser um problema que vai te incapacitar para o resto da sua vida. Não vai regredir, isso daí não tem mais tratamento. Algumas lesões, em determinado momento, em determinado ponto, ainda pode ter algum tipo de tratamento para você controlar a dor, para você tentar reverter aquela lesão. Mas em muitos casos, por exemplo, lesão de ombro, ou dependendo do caso de acidente, por exemplo, que tem amputação e etc., numa situação como essa, a incapacidade ela é permanente, ela não vai voltar atrás. Dependendo do momento que você tiver, se a empresa, por exemplo, te colocar numa função leve, você vai sentir que você melhorou, que diminuiu a sua lesão, mas a verdade é que se você fizer um esforço, ela vai voltar. Então, a qualquer momento que isso acontecer, ela vai surgir a incapacidade mais uma vez para você. E então ela é permanente. Se o seu problema for um problema curável, totalmente curável, ou seja, o médico te disse que você vai voltar a fazer determinado movimento, determinada atividade, determinada função com a mesma capacidade que você tinha antes, então não é o caso de auxílio acidente. Tem que ser uma lesão permanente, tá bom? Pode ser uma lesão pequena? Pode. Pode ser uma lesão grande? Pode. O que não pode acontecer é nenhum dos dois extremos. Você tem que não pode estar totalmente incapacitado, porque aí é invalidez. E nem pode estar zero bala, porque aí não tem capacidade, a gente não tem nem o que discutir aqui, tá bom? E o sexto requisito, tem que ter nexo causal com o acidente ou com a doença, a sua lesão. O que isso quer dizer? O que esse palavrão quer dizer? Nexo causal quer dizer relação de causa e efeito com o trabalho, ou relação de causa e efeito com o acidente. Então você, por exemplo, caiu um equipamento no seu pé, lesionou o seu pé. A lesão no pé tem a ver com esse acidente? Tem, então tem nexo com o trabalho. Você está com uma lesão no ombro porque fez muito esforço ou muita repetição. Isso tem a ver com a doença ocupacional, tem a ver com o trabalho? Então tem nexo de causalidade. É simplesmente isso, tá bom? Às vezes nos termos jurídicos existem algumas coisas que podem até parecer que não dá para entender, mas é bastante simples de entender.
Se caiu um negócio no seu pé e a sua lesão é na mão, então não tem nada a ver, então não tem nexo de causalidade. Simples assim, tá bom? Qual é o valor desse benefício? Isso é uma dúvida muito comum. O valor do benefício ele é de 50% do valor que seria uma aposentadoria integral sua, tá? Então o INSS ele tem um método de cálculo que ele chega lá no valor do salário e contribuição. Então o valor desse benefício ele é 50% desse salário e contribuição. É a média aí dos salários que você recebeu e das contribuições que foram feitas. Então, se você, por exemplo, se você se aposentar futuramente, você vai receber um valor de R$6.000, o valor do seu auxílio-acidente vai ser de R$3.000. Se hoje o seu salário de contribuição seria R$4.000, o valor do auxílio-acidente vai ser R$2.000. É simples, tá? Pode ser menos de um salário mínimo? Pode, desde que o seu salário de contribuição seja inferior a 2 salários mínimos. Se o valor do seu salário de contribuição for de R$1.500, o valor do seu benefício vai ser de R$750, que é menos de um salário mínimo, tá bom? Quem recebe esse benefício recebe até quando? Esse é um benefício vitalício, tá? Você só vai deixar de recebê-lo em 2 situações. Primeiro, se você se afastar do trabalho por um auxílio-doença. O auxílio-doença, eu mencionei lá atrás, é para uma incapacidade temporária. Ela é uma incapacidade total de trabalhar, mas é temporária. Nesse período que você está recebendo auxílio-doença, você vai receber só o auxílio-doença. Você não vai receber os 2 benefícios, tá bom? Então, o auxílio-acidente ele fica suspenso nesse período e a partir do momento que o auxílio-doença terminar, você volta a receber o auxílio-acidente. Se você, por exemplo, recebe o auxílio-acidente por uma lesão no pé e você machuca o ombro, você vai receber o auxílio-doença pelo ombro, mas também vai receber o auxílio-acidente pelo pé. Você só não vai receber os 2 se for pelo mesmo motivo, tá bom? E a outra forma de você deixar de receber é se você se aposentar. Aí um benefício entra no lugar do outro. Você não pode acumular os 2 benefícios. A partir de 1997, quem passou a receber o auxílio-acidente a partir de então vai receber ou o auxílio-acidente ou a aposentadoria. Não vai receber as 2 coisas ao mesmo tempo. Então, quando você se aposentar, ou se acontecer, por exemplo, de você ter um benefício por invalidez, aí você deixa de receber o auxílio-acidente e vai receber só o outro benefício no valor maior, tá bom? Uma dúvida muito comum: eu posso continuar trabalhando e receber esse auxílio-acidente? Não só pode, como deve. Você continua contribuindo para o INSS para você conseguir se aposentar no futuro, mas enquanto isso você recebe também ao mesmo tempo o auxílio-acidente. Lembra que eu mencionei lá atrás? É uma redução de capacidade parcial. Você não está inválido. Você pode continuar recebendo essa indenização por conta da lesão, mas você vai continuar trabalhando, exercendo uma atividade que seja compatível com a sua limitação. Não tem nenhum problema, tá bom? Tem muito mais coisa que a gente pode falar sobre isso. Esse é um apanhado geral só para vocês entenderem melhor o que é o auxílio-acidente. Se vocês quiserem, eu posso gravar um outro vídeo falando o que é importante, como funciona o processo para receber o auxílio-acidente, que tipo de documento é útil, que tipo de documento é importante para você conseguir receber, tá bom? Se você quiser que eu grave esse vídeo, manda no comentário aqui, já se inscreve, assina, clica lá no notificaçãozinha, tudo, se você achar importante e útil tudo isso que eu falei para vocês, tá bom? Obrigado mais uma vez, valeu por ter assistido até o final, se você aguentou, fica até aqui e até a próxima.